Este vídeo não é sobre a fé alheia, é sobre projeto de poder. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se inscrevendo no clube de membros aqui do canal, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cláudio Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos. Ao final do vídeo, seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar também do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 3 de março, domingo, são agora 6 horas da tarde, e tem viralizado bastante e gerado muita discussão durante a semana que antecede esse domingo, final de fevereiro, começo de março, enfim. Falas, artigos sobre a tal teologia do domínio. Mais precisamente, explicações do professor João César de Castro Rocha, em que ele explica essa coisa da teologia do domínio e como isso está tentando ou está sendo implementado no Brasil, que nem papa, comendo pelas beiradas. E é por isso que eu iniciei esse vídeo dizendo que não é sobre a sua fé, a fé alheia, a sua que assiste esse vídeo, ou a fé de terceiros. É sobre um projeto de poder das igrejas neopentecostais no Brasil. O professor fala, inclusive, pode ter em outros países do mundo, enfim, mas o que a gente tem visto, e não de agora. Agora, talvez a gente repare mais sobre essa movimentação, essa entrada da religião, mais ainda misturando religião com política. A gente pode pegar como um marco recente o ato de 25 de fevereiro do Bolsonaro, lá na Avenida Paulista, em que a Michele Bolsonaro disse que ao não misturarmos política com religião, o mal tomou conta. E aí, se é mal, precisa ser derrotado, sim, massacrado, etc. Essa dualidade do bem e do mal, em que as religiões jogam muito com isso, fazem muito isso. Essa coisa da teologia do domínio é muito das igrejas neopentecostais, que chegaram ao Brasil. Esse movimento, né, se iniciou no Brasil na década de 70, com a anuência da ditadura militar, em plena ditadura militar, em pleno governo dos militares. Não à toa, nesse momento que a gente está vendo recente, pelo menos de 2018 para cá, a gente tem essa unidade entre boa parte dos evangélicos e os militares do desgoverno de Jair Bolsonaro, ou capitaneado por Jair Bolsonaro. Essas igrejas ela vêm entrando na política há já algum tempo. O próprio professor João César, ele cita numa entrevista que ele deu recentemente, eu acho que ao ICL, a eleição de 2002. O Lula foi vitorioso, em segundo ficou o José Serra, mas em terceiro foi o Antônio Garotinho, que era o candidato dos evangélicos naquela eleição. Ali você já... Ninguém deu muita bola, mas já tinha ali. Já não é de hoje, por exemplo, que candidatos, principalmente candidatos ao poder executivo, todos eles que disputam de fato a eleição, têm chance de vitória, independente se é prefeito, governador, até mesmo presidente da República, eles precisam em algum momento ter um contato, uma reunião, participar de um culto evangélico durante as suas campanhas eleitorais. Não é de hoje, não é à toa, por exemplo, o Silas Malafaia ser muito mais um militante político do que um pastor. Silas Malafaia fala muito mais sobre política do que sobre religião, apesar dele misturar os temas o tempo inteiro, porque é isso que o favorece, do ponto de vista da sua estratégia, da sua tática eleitoral. O
professor Moisés Mendes também deu uma entrevista à live do Conde, né, ou melhor dizendo, ao Portal Brasil 247, no programa Giro das 11, e que ele pontua isso em relação ao ato, né, o ato de 25 de fevereiro, em que saem os militares e entram os religiosos. E isso está nítido, né? Inclusive na fala da Michelle Bolsonaro. Os militares, do Bolsonaro, aquela coisa ali, já é rolete chupado. Os caras não querem saber, mas já teve a serventia para o qual o Bolsonaro serviu os caras, que foi naturalizar os militares na política. Você tem os militares mais ponderados, sensatos, democratas, legalistas, e tem os biruleiros, os golpistas, etc., que a gente está vendo aí a tal separação do joio do trigo dos militares. E eu já cansei de falar aqui no canal. E a gente está vendo aí esse aumento dessa coisa da religião, né, dessa coisa da teologia do domínio. É porque antes a gente não pensava com esse nome. Veja, em setembro de 2019, saiu uma reportagem, eu estou aqui está pelo Portal Terra, mas enfim, não sei se é originária do Portal Terra, em que falava o seguinte: militares perdem poder e evangélicos se fortalecem. Líderes e parlamentares ligados às igrejas evangélicas ampliam participação nos rumos de áreas estratégicas do governo Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, na PM de São Paulo, a formação dos policiais feita pela Igreja Universal. Igreja Universal que simboliza o neopentecostal. A Igreja Universal que simboliza essa coisa desse movimento neopentecostal, né? Que o nome é meio complicado, neopentecostalismo. Ele simboliza, nos anos 70, essa coisa da teoria da prosperidade, meio igreja misturada com espetáculo, e aí os caras vão acumulando poder político, poder econômico, começam a rodo a receber concessões de rádio, televisões, enfim, vão entrando no dia a dia da população brasileira. Muitos canais, muitas empresas que receberam concessão de televisão que não tinham o que colocar de programação, alugaram os seus espaços para as igrejas evangélicas. Um belo exemplo, aquele canal 21, que era da Bandeirantes, mas a Bandeirantes tem que colocar o que colocar na sua programação e encheu de culto evangélico, até daquele R.R. Soares, aquele outro Valdomiro, do Chapéu do Cowboy, enfim. Então a gente está vendo aí essa coisa dos evangélicos para tomar o poder político no Brasil. O último censo aponta que 1 em cada 3 brasileiros se identificam como evangélicos, ou seja, nós temos aí cerca de 70 pessoas, 70 pessoas não, 70 milhões de brasileiros considerados evangélicos. A gente tem no Brasil, ainda também de acordo com o censo, né, os templos evangélicos cresceram 228% em 2 décadas. Ou seja, esse é um movimento que você tem ali de acúmulo de poder. E hoje, também de acordo com o censo, há mais templos religiosos do que hospitais, escolas, delegacias, enfim. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, independente, inclusive, da sua ideologia, se é de esquerda, se é de direita. Há uma mistureba danada. Você ser de direita não significa você ser evangélico ou aderir a todas essas pautas moralistas e que jogam com pânico moral que tem sido feito com relação à política brasileira. E se a gente tem 1/3 de evangélicos, ou seja, em tese, nós temos 1/3 da nossa população muito suscetível a esse tipo de coisa. É evidente que dos 70 milhões de evangélicos que há no Brasil, nem todos são de extrema-direita. É evidente que isso não é assim, e nem os caras desse movimento pensaram nisso, pensaram em ter algo nesse sentido, uma coisa homogênea nesse sentido. Mas, na medida que vai crescendo o número de evangélicos, vai crescendo as pessoas que coadunam com essas teses e eleitores que coadunam com essas teses.
A gente tem uma grande bancada evangélica no Congresso Nacional. Hoje em dia, todo mundo tem que se dizer cristão para ter uma chance eleitoral. Vai lá, aspas, pedir a benção a pastor, etc. E isso já vem de muito tempo. E agora esses caras estão aí com muita força eleitoral e já, por que não, ensaiando aí disputar candidaturas. Ele já tem ministro no Supremo Tribunal Federal, bancadas no Congresso Nacional, bancada nos estados. Todo mundo é povo de Deus, porque precisa ter essa coisa por conta do eleitorado. O problema é que a política também não bate de frente com isso. Eu respeito a sua religião, mas ela não vai ditar a vida em sociedade. É isso que precisa ser feito. É isso que os democratas de verdade precisam fazer. Não é perseguir as religiões. Nenhuma delas. Não é coibir que políticos eleitos, etc., tenham sua fé, qualquer que seja ela, ou não tenham fé. É impedir que o Estado, e não governos, enfim, que o Estado deixe de ser regido por interpretações da Bíblia, porque mesmo entre as religiões, mesmo entre as evangélicas, há diferenças de interpretação. Eu costumo brincar que tem muito cristão aí que é cristão sem Cristo, porque ele só prega, só se baseia no Velho Testamento. O Velho Testamento não é Jesus Cristo. Na verdade, o Velho Testamento é o livro do judaísmo, muito próximo ali, etc., né? Uma coisa muito parecida. E vem daí essa mistureba dos evangélicos com a questão de Israel, porque não estão por dentro, digamos assim, da parte do Jesus Cristo. Só o Velho Testamento, Moisés, Noé, essas coisas. A gente precisa ter cuidado. Estamos sob a construção de um projeto de poder retrógrado que vai perseguir os diferentes, que vai impor leis, normas, comportamentos a partir de uma leitura da Bíblia ou de uma parte da Bíblia, que vai impor isso às pessoas. A gente precisa ter cuidado. É como eu falei, não precisamos discutir a fé das pessoas, mas precisamos discutir sim projeto de poder que pessoas que falam em nome da fé dos outros querem impor ao Brasil. A religião é diferente de religiosidade, né? Religião e fé não são a mesma coisa. A religião é organização. Tem um sacerdote, tem um templo, tem uma corrente, tem uma ordem. A fé é outra coisa. E muitos estão usando as igrejas, usando a fé das pessoas, se valendo de uma série de circunstâncias que são N circunstâncias que fazem as pessoas procurarem igrejas para um projeto de poder. A partir do uso do pânico moral e misturado com a fé que as pessoas têm. A nossa igreja vai acabar. A igreja ABC vai acabar. Seremos perseguidos e isso não vai acontecer. Na verdade, se esse projeto, dessa teologia do domínio, ela prevalecer, se esse projeto prevalecer, aí sim, outros serão perseguidos. Quem não coadunar com esse comportamento, com essas ideias, quem não seguir a interpretação bíblica que o segmento hegemônico desse movimento dá, esses serão perseguidos. E existem várias formas de perseguição, não precisa ser polícia batendo na porta. Pode ser muito o que o Brizola dizia do pessoal de esquerda, quando se expunha demais nos seus locais de trabalho. Né? O Brizola brincava de que a esquerda era condenada a ir para a Sibéria. Isso quer dizer o quê? Você fica sem emprego, sem amigos, não circula, não tem nem social, vai ter que se viver de bico, esse tipo de coisa. E é isso que a gente está correndo o risco no Brasil. É evidente que não é para amanhã, não é para depois de amanhã, isso leva um tempo, mas nós estamos sob esse risco. E é isso, precisamos abrir o olho com esse projeto de poder. No que as pessoas acreditam, problema delas. Mas se é projeto de poder, todos nós precisamos nos envolver nisso, nos meter nisso e ficar atentos. Corremos o risco de virar um grande evangelistão. E isso não é bom para ninguém, nem mesmo para os evangélicos.